Olá, aluno! Agora vamos finalmente à última parte dessa aula, acabei prolongando um pouco. A parte 6, vamos falar sobre algumas coisas em relação ao futuro da profissão, que eu botei profissão médica, mas profissional de saúde em geral, está aqui abarcado, e refletir um pouquinho mais em relação a como a IA está revolucionando e impactando a nossa prática profissional. Aqui nessa aula, a gente trabalhou desde fundamentos da IA, a gente diferenciou a questão do que é IA, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning. A gente passou um pouquinho em relação a como funciona uma rede neural e o aprendizado das máquinas. Isso é muito importante para todo profissional que está atualmente na atenção primária, na saúde como um todo, entender como isso funciona. Acabou que a gente teve aquele boom, todo mundo usando ChatGPT e outras tecnologias, mas não sabe exatamente como funciona. Eles não tinha nem ideia de que isso é utilizado há muito tempo. A gente viu como temos aplicações hoje em dia que têm um impacto imenso, que tem uma aplicação muito abrangente no mercado de saúde. Uma forma clara, mais comum disso, é a questão de como revolucionou o diagnóstico por imagem, né? Até uma preocupação do pessoal da radiologia, se isso realmente seria uma coisa que impactaria de um ponto de vista de substituir o profissional radiologista, mas eu vi que hoje em dia que não, é uma ferramenta a mais para facilitar o processo de diagnóstico. O processamento de linguagem natural, que é basicamente, como a gente comentou, é você pegar e interpretar um determinado texto, um determinado contexto, a máquina vai interpretar todo aquele contexto, por exemplo, de um dado de prontuário e partir daquilo para uma decisão, para você compreender a fala humana, isso tanto a fala humana, na verdade, mas também a escrita e outras formas de comunicação. A descoberta de fármacos também tem sido uma coisa que tem sido muito utilizada e tem outras tecnologias que, inclusive, estão sendo utilizadas nesse contexto, como a computação quântica e o impacto também da IA na gestão hospitalar. Às vezes você melhorando a questão toda do fluxo de gestão de materiais, de leitos, né, é uma coisa que a gente pode utilizar bastante a IA. Temos algumas evidências boas em relação a câncer de pele, retinopatia diabética, isso tanto de maneira positiva como negativa. É esperado, inclusive é desejado que a gente tenha experiências positivas e negativas. Se a gente está num contexto que tudo está dando certo, a tecnologia é maravilhosa, isso é muito suspeito, né? Então, na história humana é estranho você ver uma coisa que está sempre tão perfeita, tudo dando certo. Então é esperado que tenha alguns erros, até para a gente ir melhorando o trajeto e evoluindo aquela tecnologia. Isso é uma coisa que está acontecendo na IA. É por isso que a gente passa, às vezes, de um estudo, às vezes, com menor abrangência, mais restrito, e felizmente agora estamos evoluindo num contexto que a gente usa a IA de maneira mais impactante. Na atenção primária, aqui no contexto do Brasil, a gente viu a questão de todo o potencial, desde a triagem de um exame, até o diagnóstico dermatológico, e também a gente vai ter um impacto também até a nível de gestão também, de decisões em relação à composição de equipe, exames, fluxos dos pacientes, então tem todo um impacto positivo da IA também no contexto da atenção primária de saúde. E tem a questão da implementação responsável. A gente tem uma preocupação ética em relação ao uso da IA, tem uma preocupação legal também em relação a toda a legislação em relação ao uso desses dados, e tem todo um arcabouço regulatório em relação ao uso de dados em saúde de uma maneira geral, e que isso acaba impactando com certeza qualquer tipo de trabalho, estudo de uso de IA e Machine Learning. Tá? Sempre gosto de reforçar, a IA ela não vai substituir o cuidado, não é a intenção, mas ela vai potencializar o julgamento, a experiência e a humanidade profissional de saúde. Muitas vezes é uma ferramenta que você vai ter um instrumento a mais para priorizar um caso que é mais grave, ajudar uma população mais vulnerável, às vezes vai aumentar o seu tempo disponível de atendimento. Então a intenção é sempre ser uma ferramenta a mais nesse cuidado com o paciente. Quais são as perguntas mais frequentes? A IA vai substituir os médicos e enfermeiros? Não, essa não é a intenção. Eu acho que não imagino nenhum projeto que esteja sendo criado nesse sentido. É mais a intenção é mais transformar o modelo de cuidado. Isso inevitavelmente isso vai impactar muito. Como eu comentei no início da aula, existe tanto o impacto do ponto de vista do modelo, da maneira como a gente lida com o paciente, das ferramentas que a gente vai estar utilizando, mas também na maneira como isso impacta o próprio paciente em relação ao processo dele de percepção da doença, de quais tecnologias ele está usando. É cada vez mais comum que um paciente, às vezes, uma coisa que ele fazia, às vezes, pesquisando por uma ferramenta de pesquisa, de busca na web, como o Google, antes ele estava com sintoma e procurava lá com o que ele estava, e sempre aqueles diagnósticos
terríveis, tô com câncer, tô com uma coisa grave, com uma coisa que não era, né? Sempre o paciente chegava assustado pra gente. A gente está no contexto mais agora que o paciente, ele pesquisa com que ele está, os sintomas, a IA já dá um possível diagnóstico, já indica provavelmente qual é o fluxo de exames que ele tem que fazer, quais são os medicamentos mais utilizados, com quem que ele tem que ser atendido, quais são os profissionais. Então a gente está agora num contexto que cada vez o paciente ele chega mais preparado para o profissional de saúde. Ele já entende melhor qual é o fluxo, quais são os critérios, quais são os possíveis tratamentos, como funciona mais assim todo o fluxo de saúde. Então, o profissional de saúde tem que considerar isso, estar preparado para isso também, né? A IA ela vai automatizar algumas coisas, como exames de imagem, hemogramas. A intenção então é facilitar o tempo do profissional para o atendimento. Temos ferramentas, por exemplo, que automatizam o processo de redação do texto da anamnese. Então, muitas vezes, tem muitos profissionais que perdem muito tempo, às vezes, digitando e olhando pouco para o paciente, às vezes interagindo pouco com o paciente. Então, é muito importante, né, você ter uma tecnologia que vai permitir que você tenha mais tempo ali de cuidado direto com o paciente, né, de conversar com ele com calma, dar mais atenção ao sofrimento dele. Você percebeu algumas coisas que a gente não percebe às vezes na rotina corrida, né, em relação ao padrão de fala, como o paciente está se comportando. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta que facilita o processo de elaboração e criação do texto, algo muito positivo, né? Então, você vai estar ali liberando o tempo desse profissional para empatia, para comunicação, para o raciocínio clínico, para a tomada de decisão, para o toque humano, que é uma coisa que a IA nunca vai substituir, tá? Então, o profissional de saúde que utilizar a IA para aumentar suas capacidades sempre vai substituir aquele que se recusa a adotá-la. Então, não adianta. A gente tem, às vezes, um contexto que muitos profissionais recusam utilizar algumas tecnologias, veem somente os lados negativos. No momento, a gente está meio que caminhando para um contexto que é inevitável o uso da IA. Ela está cada vez mais sendo mais utilizada em todos os contextos possíveis, né? Isso não só na saúde, mas em todos os contextos de criação, de cuidado, de gestão. Então, inevitavelmente, é importante que todo profissional, independente da sua área, se capacite em relação ao uso da IA e entenda que ela veio para ficar. Já é uma coisa que a gente usa há muito tempo, né? Enquanto profissional, enquanto cientista de dados, a gente já usa machine learning há muito tempo, muito antes de a gente pensar em ChatGPT, em LLMs, enfim, já é muito utilizado há muito tempo. O que teve agora somente foi um boom. Realmente foi identificado um mercado maior para o uso da IA, né, um contexto que você passou a utilizar a inteligência artificial de maneira geral para a população como um todo. Isso levou a um grande desenvolvimento, todo um impacto, mas é uma coisa que já existe há muito tempo, então é inevitável que isso tem que ser utilizado e que é importante utilizar. Quais são os principais cuidados que um profissional de saúde tem que ter ao utilizar um IA? Né? Quando você for adotar um IA, é super comum você receber propaganda, às vezes, no Instagram, em outras redes sociais, de um IA que vai facilitar muito a sua rotina, vai ser um chatbot que vai te dar todas as informações necessárias em relação ao processo de diagnóstico, modelo de prescrição, modelo de cuidado. Existe um registro na Anvisa como dispositivo médico? O uso de uma IA também ela envolve essa questão de registro na Anvisa. Num primeiro momento, às vezes no contexto de pesquisa, no contexto inicial, isso não é feito num contexto mais inicial da elaboração desse projeto, dessa tecnologia. Mas a partir do momento que ela se torna uma ferramenta mais ampla, existe a questão do registro na Anvisa como dispositivo médico, mesmo sendo um software, não precisa ser um dispositivo físico. Essa é uma etapa que tem que estar dentro da rotina da criação do produto. É super comum no começo, às vezes, não ter esse tipo de autorização, até porque a gente está numa parte um pouco cinzenta em relação a isso. A própria Anvisa está evoluindo em relação à liberação desse tipo de tecnologia e do processo de liberação, como é que é o processo de liberação. Mas o que a gente vê muito hoje em dia é que tem muitos produtos surgindo aí em relação a isso e sem a qualificação, o cuidado necessário. Tá? Indicação de uso. Você tem que entender se aquela ferramenta ela foi validada, se foi criada para aquela população que você quer utilizar. Por exemplo, nesse contexto aqui do Prodeu NB, a gente está criando uma ferramenta que é para diagnóstico precoce de câncer de pele na atenção primária à saúde. Então, ela foi feita toda criada para esse contexto. Não é para um outro contexto, não é para nível hospitalar, não é para nível terciário, não é para um nível que não é para o nível da atenção privada, é para atenção primária à saúde, é para o SUS. Então, foi validada, criada para esse modelo.
Pode ser adaptado e utilizado em outros contextos? Sim, mas existem ajustes que têm que ser feitos. Como eu comentei na aula anterior, que às vezes tem que ficar treinando o modelo, modificando, ajustando, porque vão ter vieses do algoritmo. É por isso. Então você sempre vai. Tem a questão toda, claro, quando você cria um modelo de machine learning, de underfitting ou de overfitting, quando você faz um modelo muito específico ou pouco específico para aquele contexto, mas para uma ideia geral de uso de dispositivo em saúde, de algoritmo, você tem sempre que validar aquele algoritmo com um contexto específico. Validação em viés. O algoritmo ele foi validado em uma população similar à minha, há mitigação de vieses. A maioria das vezes a gente não sabe. Muitos produtos que são vendidos aí, a gente não sabe como é que foi o processo de criação. Teve essa preocupação? Foi criado por essa população específica? Tem uma preocupação em relação à mitigação de vieses? Tem todo um trabalho para evitar que aconteçam alguns erros? Muitas vezes isso não é claro. Integração crítica. Nunca aceite uma IA, assim como você nunca vai aceitar nenhum dispositivo, nenhuma coisa nova, sem o pensamento crítico, sem o raciocínio clínico em relação ao uso daquilo. Se você teve um contato com uma tecnologia nova, um projeto novo, um protocolo novo, um contexto terapêutico novo, você tem que tentar avaliar de maneira crítica se aquilo é válido, como aquilo foi construído, se aquilo é seguro, se aquilo é benéfico, se aquilo é frugal, se aquilo vai funcionar realmente no contexto que você trabalha. Tem estudo em relação àquilo. Infelizmente, nem para tudo a gente vai ter uma meta-análise, alguma coisa já justificando aquele uso daquela tecnologia, aquele medicamento, aquele procedimento, enfim. Mas sempre você tem que integrar essa tecnologia nova ao seu raciocínio clínico e avaliar de maneira crítica. Não aceite nada cegamente, tente entender como é que funciona. E questão de privacidade de dados, está em conformidade com o LGPD? Está em conformidade com os regulamentos do CFM, do CONFEM, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde? Tem um profissional de produção de dados à frente do projeto? Como é que foi a equipe? Como é que foi o desenvolvimento? Porque a gente sempre tem um contexto de que, assim, surge uma tecnologia nova, alguém quer ganhar dinheiro com isso, vai desenvolver aquela coisa de maneira rápida, não vai dar nada, nem é tão preocupante. A gente está num contexto também que inclusive, tem o vibe coding do pessoal que começa a mexer com programação, eles têm que ter experiência. Isso gera inúmeras vulnerabilidades em termos de cibersegurança. Então, se preocupem em quem criou a tecnologia, como foi o desenvolvimento, tá? Não adotem uma tecnologia, um produto novo que vocês não tenham confiança de que ele é seguro. Como é que eu posso começar a me aprofundar no assunto? Como é que eu gostei aqui da aula, achei super interessante, acho que combina com a minha prática diária, quero me aprofundar em relação a machine learning, a em saúde. Educação continuada. Aqui esse projeto ele funciona de certa forma uma educação continuada, está sendo ofertado por profissionais da Secretaria de Saúde, de outros serviços que estão participando do projeto. O que é importante? Você é médico, enfermeiro ou profissional de saúde. Acompanhe sempre as publicações e diretrizes da sua sociedade de especialidade. É super comum, tanto no Instagram, no site da sua especialidade, da sua sociedade médica, de enfermagem ou de outro profissional de saúde, super comum eles liberarem documentos em relação ao uso dessas tecnologias. Surgiu essa preocupação, né, de como isso vai impactar toda a legislação, né, da medicina, da enfermagem, de outras áreas, enfim. Então, muitas dessas áreas já têm material em relação a IA e Machine Learning na saúde. Então, olha o site, pesquisa, vai ter muito material com certeza. Tem muitos cursos, congressos sobre saúde digital e inovação. A gente pode sugerir alguns para vocês, a gente vai colocar alguns links também que são interessantes para vocês pesquisarem e acompanharem depois em relação a isso. E sempre tente aprender a avaliar criticamente estudo sobre IA. Tem diretrizes como o Consort AI, que a gente vai colocar um artigo sobre isso também, que é basicamente são critérios de como você avaliar uma IA, se ela está correta, como é que foi a questão do desenvolvimento, se vai ser interessante. Vai ficar muito longo se a gente trabalhar isso agora, mas a gente vai colocar um link para isso como material recomendado de leitura. Como é que está o posicionamento das entidades de saúde no Brasil em relação a essas tecnologias? O Conselho Federal de Medicina ele criou um departamento de IA em 2025, que está trabalhando em resoluções em texto para orientar os médicos. A preocupação inicial é tentar regular o uso, voltado principalmente para a questão da segurança do paciente. Como eu comentei, tem muitas oportunidades, né, do uso da IA, mas a gente sempre tem que pensar inicialmente na questão na lógica de causar menos dano, qual é a segurança do paciente, né?
A gente tem que permitir também a questão da autonomia médica, você pode utilizar a tecnologia, mas você tem que saber como ela funciona. E desde a graduação, né, o profissional tem que estar acompanhando isso. Uma coisa, infelizmente, que eu não vejo tanto, são pouquíssimos cursos de saúde, de maneira geral, que têm disciplinas específicas em relação a isso na graduação. Normalmente o profissional ele vai depois procurar isso, algum tipo de capacitação em relação a isso. É esperado que é uma tecnologia nova, assim, nova em relação quando a gente pensa em LLM. E aí machine learning são coisas bem antigas. Mas agora que surgiu essa preocupação. Mas felizmente tem melhorado. O COFEN tem visto a IA como uma aliada para otimizar a rotina e aliviar a sobrecarga. Né? Até como eu comentei, a IA às vezes vai ser uma ferramenta que, a partir do momento que você facilitar alguns processos de mais burocráticos, mais administrativos, mais de escrita, de trabalho repetitivo, você vai reforçar essa questão, às vezes, da essência da enfermagem, de assistência direta, de empatia, de cuidado. Né? Você vai ter mais tempo para lidar com o paciente, de ficar mais próximo do paciente. Então, é algo muito positivo você usar a IA nesse contexto. Mas, esse contato, como eu comentei, o contato profissional, o contato humano é insubstituível. Então, a IA nunca vai substituir isso. Tá? E também a questão do letramento digital foi citado como algo relevante, então também é importante para todos os profissionais, incluindo de enfermagem, ter uma capacitação maior em relação a isso. E a Associação Médica Brasileira e outras sociedades de especialidades também defendem regras claras de boa prática, testes de segurança e eficácia, tem a questão toda da responsabilidade civil também, é uma dúvida bem frequente. A IA determinou tal contexto, em tal contexto, tal diagnóstico, tal conduta. Se tiver um erro, o erro é meu ou o erro é da IA? Né? De maneira objetiva, como eu comentei, a decisão final sempre é do profissional de saúde. Então não tem como nunca você reduzir a culpa, né, em determinada condição à IA. Você falar que, não, se eu tomei determinada decisão, se aquele medicamento que eu passei, aquela conduta que eu tomei foi porque a IA me falou isso, senão eu teria errado, seria outro contexto. Não. A decisão é do profissional de saúde. Tá? A intenção não é criar um algoritmo que vai tomar decisões e, no caso de um erro, não vai ter consequência para ninguém. Não. A decisão é sempre do profissional que está utilizando, é uma ferramenta. Então, se você está usando aquela ferramenta, a consequência do uso daquela ferramenta é do profissional. Tá? E a adoção da IA precisa ser guiada pela prudência e evidência científica. Evidência científica já temos bastante, né? Como eu comentei, tem muitos estudos em relação ao uso da IA, e isso tem crescido, é cada vez mais comum a gente ter mais tecnologias, mais projetos surgindo em relação a isso, mas de maneira prudente, sempre avalie com calma, né, em relação à segurança daquela tecnologia. E o que é importante para quem está começando a mexer mais com isso, tem interesse em evoluir nesse sentido, até uma preocupação que envolve até a capacitação a nível de graduação. O profissional tem que entender os fundamentos, o que é IA, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning, qual que é a capacidade, o que está indicado em cada situação, quais são as suas possibilidades, as suas limitações, saber interpretar também, né, a nível de probabilidade, ter um conhecimento maior de estatística, né, tem que ter uma preocupação maior em relação a isso. Acho que isso é relevante para qualquer profissional de saúde, desde antes da questão do IA e Machine Learning, mas aqui é mais preocupante ainda. Reconhecer a questão dos vieses, dos possíveis vieses. Normalmente é mais comum já durante a graduação existir algum contato do profissional em relação à pesquisa, clínica, questão de estatística, mas a gente precisa reforçar isso cada vez mais, porque a gente está usando muita tecnologia de maneira muito acelerada, então vai ser importante o profissional entender como é que isso funciona. E entender que sempre vai continuar a supervisão humana. Tá? A gente falou nas primeiras aulas a questão de aprendizado supervisionado e não supervisionado, mas em algum nível vai ter o contato humano, somente no processo de decisão em relação a uma conduta. Então a supervisão humana ela continua. Tá? A intenção, que é importante até para evoluir a questão do uso do IA, é dominar essa arte de colaboração humano-máquina. Né? Saber ter o julgamento clínico, saber quando eu posso confiar na IA, quando eu não devo confiar, quando provavelmente existe um erro, está alucinando. Né? Até uma coisa que hoje em dia tem sido extremamente problemática. Né? Às vezes o pessoal usa uma tecnologia nova como um chat GPT da vida, o LLM, e é muito frequente alucinar, né? Depende do tipo de prompt que você usa, né? Às vezes passa até uma falsa sensação de confiança, às vezes, né? Às vezes a resposta que vem lá, de acordo com um artigo tal, ele pode inventar artigo, pode inventar contextos que não existem, né? Então sempre é importante você ter esse julgamento crítico, né? E ter uma noção mínima,
né, de preferência não mínima, né, mas minimamente adequada em relação àquele conteúdo antes de confiar numa IA. Quais são os principais desafios e oportunidades? Desafios em relação ao uso da IA no Brasil tem a questão de infraestrutura e de interoperabilidade. Tá? Muitos locais carecem de estrutura mínima, né, para a utilização desse tipo de tecnologia. No caso deste projeto do Hermalert, acaba que é uma tecnologia mais simples, né, do ponto de vista do contato do profissional. Um smartphone que é muito utilizado já, um dermatoscópio já é uma coisa bem antiga. Né? Não é tão comum na atenção primária existir um dermatoscópio, mas é algo mais fácil de resolver. Tá? Mas uma outra coisa que é bem mais complicado de resolver é a questão da fragmentação e da falta de interoperabilidade dos sistemas. Né? Aqui, como eu comentei nas outras aulas, aqui do DF, a gente vai ter um sistema para atenção primária, um sistema para atenção secundária, um sistema para outro serviço que é feito uma gestão a nível de uma outra instituição que faz a gestão daquele serviço. Cada um usa um prontuário diferente. Então, isso gera algumas limitações. Mas a partir do momento que você, como no projeto atual, cria um modelo de Data Fabric, de Data Mesh, mudando todo o modelo, a maneira como você trata os dados e você integra os dados também, você tende a reduzir isso. E, felizmente, até o IA surgiu como uma ferramenta a mais para facilitar esse processo todo. Qualidade dos dados é extremamente relevante. Na prática, às vezes é muito de você ver assim, nossa, eu vou pegar um dado de prontuário, vai ter tudo ali, vai ter diagnóstico, vai estar exame físico completo, todo profissional que atende vai ter anotado tudo com certeza, vai estar super completo. Não, na prática, o que a gente vê, os dados são incompletos, são inconsistentes, não são padronizados, um trabalho assim, imenso de qualquer profissional da área de dados é a questão do processo de limpeza para você treinar esses algoritmos. Felizmente, hoje em dia, com IA, é uma coisa que melhorou muito. Hoje em dia tem muitas ferramentas que automatizam boa parte do processo de padronização dos dados, mas é um desafio ainda hoje. Melhorou muito, mas ainda é um desafio. A capacitação profissional também é um desafio. Iniciativas como desta aula, vêm para resolver isso. Né? Existe uma lacuna importante em relação ao conhecimento dos profissionais em relação à saúde digital e IA. Uma coisa que eu até comento bastante. Apesar de ter um impacto imenso na rotina dos serviços, hoje em dia nem é considerado assim, informática em saúde, informática médica, nem é uma especialidade em si. Nós temos muitos profissionais que trabalham nessa área, eu trabalho na área de informática em saúde, informática na medicina como um todo, dados, cibersegurança, mas nem algo padronizado, não existe um RQE para isso. Né? Então, isso como até não existe esse treinamento, essa previsão desse profissional existir, muitos dos médicos e enfermeiros, por exemplo, numa dos levantamentos do TIC Saúde, mostrou que em 2024, 23% dos médicos e enfermeiros, somente 23% dos médicos e enfermeiros tiveram uma capacitação informática no ano anterior. Eu achei até alto, inicialmente, mas esse número deve ser maior, ainda mais nesse contexto agora de IA, de tecnologia. Acho que tem que ser cada vez mais frequente algum tipo de capacitação nesse sentido. Tá? E existe também a questão do custo, da sustentabilidade. Em muitos contextos pode ser muito caro você implementar algumas tecnologias, né? Por isso eu trago novamente aquele conceito de inovação frugal. Se você vai criar uma tecnologia nova, ela tem que ser o mais barata possível, o mais fácil possível de aplicar. Não adianta você criar um contexto que vai necessitar de um equipamento. Agora eu vou criar um modelo de diagnóstico de câncer de pele que vai ter um dispositivo único, que vai ser um trambolhão, que vai ter tudo, vai ter tela, vai ter o dermatoscópio ali, que nem é um dermatoscópio, na verdade é o mesmo dispositivo, e vai rodar tudo ali, vai rodar dentro daquele dispositivo, vai rodar o algoritmo, o machine learning, isso é muito caro. Isso é inviável, não é lógico. Então você vai ter todo um contexto de você criar uma tecnologia que seja possível de você implementar. Tá? E também de toda a preocupação em relação aos custos da IA como um todo. Mas uma coisa que eu comento bastante é que a IA ela consome muito em termos de tecnologia, em termos de recursos, porque ela tem sido muito utilizada também. Teve um boom tão grande que às vezes a questão do gasto com a tecnologia é desproporcional em relação ao custo de implementação. A gente gasta muito atualmente, ainda infelizmente, apesar de ter melhorado bastante, tem melhorado. E às vezes o impacto dela de maneira positiva não é tão claro, mas tem melhorado. A gente tem visto cada vez mais algumas aplicações que a IA faz mais sentido. Mas tem todo um contexto de que a IA cresceu muito e tem grandes recursos porque ela não é utilizada
mais num contexto como esse de diagnosticar o câncer de maneira precoce, mas às vezes é mais porque eu quero ter um aplicativo no qual eu vou fazer um chat lá e ele vai me gerar uma receita para eu cozinhar. Tá? Então isso é porque muito parte do contexto do uso da IA é por isso, né? Mas não é a intenção da IA só isso, né? Tem um impacto imenso, uma possibilidade imensa de impactar de maneira positiva a saúde como um todo. A gente tem que ver esse outro lado. E que infelizmente exige um custo maior, mas que tem melhorado em termos de desenvolvimento. Tá. De oportunidades. A questão da escala do SUS, né? Tem um volume imenso de dados ali, de potencial que a gente pode rodar ali de AI Machine Learning dentro dessa rede nacional de saúde, rede nacional de dados de saúde. Então, dá para treinar muita coisa. Eu sei que tem que evoluir muito ainda em algumas questões de segurança, de acesso. Tivemos mudanças importantes em relação ao SUS APS, em relação a modelo de login, usando o GovBR, algumas outras preocupações de integração e tudo mais. E eu vejo que nos próximos anos isso vai melhorar bastante, vai ter bons trabalhos surgindo dos dados ali do prontuário. Temos um ecossistema de inovação muito bom, temos universidades federais excelentes, temos centros de pesquisa, temos um ecossistema de startups que tem crescido bastante, incluindo aqui no DF, né, e tem essa preocupação realmente de você tentar dar soluções novas para a sociedade, então isso tem crescido bastante. Temos iniciativas também de fomento direcionado para isso. Temos aqui no DF o Fundo de Amparo à Pesquisa do DF, FAPDF, que financia projetos como este, que tem ajudado demais, né, no desenvolvimento de tecnologias. Temos iniciativas próprias também para o uso de IA na saúde, temos alguns editais específicos para isso, da FAPESP em São Paulo, do próprio governo federal, né? Então isso tem crescido bastante. E a gente tem um arcabouço legal que ainda está em construção. Tivemos LGPD, temos outras legislações, outros protocolos, diretrizes em relação a isso, mas tem muita coisa que está evoluindo ainda, até a própria interpretação, né, dos juristas, do pessoal da área de direito em relação a alguns artigos, alguns conceitos, né? E a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados agora que está começando a funcionar mais, né? Então isso tem evoluído bastante. Mas, como eu mostrei aqui, muitos desafios, mas muitas oportunidades também. Tá? Para praticamente todo o desafio aqui tem alguma solução, algum caminho para resolver. E são muitas oportunidades. E de que maneira a gente pode construir um futuro mais colaborativo, impactando a atenção primária usando a IA? Sempre lembrando, a IA é uma ferramenta que vai aprimorar o cuidado, não vai substituir. Tá? A essência humana da prática médica e da enfermagem permanece central, insubstituível. A intenção não é reduzir ou apagar toda a questão do cuidado médico, do contato. Pelo contrário, a intenção é a gente resgatar algumas coisas que a gente vem perdendo nos últimos anos de cuidado. Acaba que a gente teve todo um movimento de maior burocratização, de sobrecarga, e que às vezes a gente não tem todo aquele cuidado que antigamente tinha tanto com o paciente em muitos contextos. Então a gente tentar usar a tecnologia para voltar um pouquinho nisso, ter mais cuidado, ficar mais próximo do paciente, realmente utilizar o nosso tempo enquanto profissional de saúde mais para o cuidado, mais para o raciocínio, mais para ter um impacto positivo para aquele paciente. Tem essa questão do ciclo virtuoso da confiança, a gente tem com capacitação, com educação, com experiência, melhorar a questão da confiança dos profissionais com o uso das tecnologias. Isso, claro, exige, né, que esse profissional também tenha mais tempo para capacitação, para utilizar aquelas tecnologias, que seja algo também que esteja realmente de maneira prática incorporada na sua rotina de trabalho. A IA, ela foi criada, né, também para aumentar o tempo disponível para o ser humano. A gente fala que às vezes uma das melhores aplicações da IA é você reduzir alguns trabalhos repetitivos que a gente gastava muito tempo e poder dedicar mais tempo para outras coisas, né? Você vai ter uma tecnologia ali que vai reduzir seu tempo de ficar escrevendo, vendo exame, fazendo coisas repetitivas, burocráticas, e gastar mais tempo escutando o paciente, tendo empatia, criando mais contato, um relacionamento melhor com o paciente. E uma coisa que é muito importante também, que é o sempre pensamento crítico. Existe muito essa questão de novas tecnologias, coisas que a gente pode fazer, e é importante que o profissional tenha esse cuidado antes de usar uma tecnologia nova, de conhecer a tecnologia e entender que sempre o ponto ali de maior impacto daquele paciente é o seu, a sua interação com o paciente. Não é um exame, não é um medicamento, é a maneira como você vai fazer aquilo com o paciente. Uma coisa que eu falo bastante é que
às vezes, o profissional de saúde quase tem que ser um bom vendedor. Ele tem que saber convencer o paciente a tomar um medicamento, a seguir uma boa conduta, a mudar o seu hábito de vida, e isso envolve você entender o seu papel na vida daquele paciente, né? Às vezes não é só uma questão de você achar que uma tecnologia nova, um medicamento novo vai resolver todos os problemas. Às vezes a maneira como você interage com aquele paciente tem um impacto muito mais positivo, né, em relação à mudança na vida daquele paciente. Então a gente entender o seu protagonismo enquanto profissional de saúde e ter esse pensamento crítico em relação ao uso das tecnologias. É isso. Muito obrigado, pessoal. Terminamos aqui a aula 3. Continuem estudando pelo material que a gente está compartilhando e nos vemos na próxima aula.